Vamos ver como é que vai ser essa parada aí. Bora. Então, a gente se alimenta por de três formas. Pelos olhos, a gente está alimentando a nossa alma. No caso, os nossos sentimentos, né, velho? A gente se alimenta também pela boca. É como a gente se alimenta o nosso corpo. Ou seja, a gente é o que a gente come, né, velho? Pode ser pelos olhos, pode ser pela boca e pode ser pelo ouvido também, aquilo que a gente ouve. Quando a gente está ouvindo as coisas, é impressionante, mas ataca exatamente a nossa fé. A nossa crença é aquilo que a gente ouve. Alimentar o nosso espírito é pelo ouvido, velho. Aí você pensa, você tá ouvindo merda o tempo todo. O que você vai acreditar? Em merda. Você tá vendo porcaria o tempo todo. Você tá alimentando a sua alma com porcaria. Percebe? Aí, de onde vem a obesidade cerebral? É alimento ruim, cara. É de comer alimento ruim. Você vê, a gente tá gordinho, é de comer McDonald's. Muito forte. Comida processada. Bolo de chocolate, sei lá. Frango assado. Frango assado. Então, olha que interessante. A gente tem uma forma de alimentação por 3 canais. O fato da gente comer mal, se alimentar mal nesses 3 canais, vai causar a nossa obesidade cerebral. Agora, a maior causa da obesidade cerebral é justamente, velho, a gente não passar para frente aquilo que a gente está aprendendo. Muita viagem isso, né? É aquela ideia do... Eu já vi muito essa frase, virou até um ditado, né? Tipo assim, você aprende mesmo quando você está ensinando. E, na verdade, não é que você está aprendendo, é que quando você está ensinando, você está replicando aquilo. Então, é um jeito de ficar gravado. Não é que você não sabia. Tipo, eu vou te ensinar que eu vou aprender. A ideia do te ensinar e aprender é que você vai replicar isso. Então, fica gravado na mente. Exatamente. É impressionante, cara, porque é o seguinte, vamos supor, você acabou de aprender, sei lá, você aprendeu uma escala nova. Aí o que acontece? Quando você pega essa escala e explica ela para alguém, obrigatoriamente você está mapeando o braço com ela, você está mostrando as notas da escala. Aí, obrigatoriamente, você vai aplicar ela ali no improviso com mais atenção, porque você está falando só dela. O que acontece ali? Você está aprendendo. É muito interessante isso, né? Então, a obesidade cerebral é o quê? Quando você não passa para frente. O Luan tá falando que no YouTube tá perfeito. Então vamos fazer o seguinte. Vamos focar no YouTube lá e a gente diminui o volume aqui. Será que dá certo? Não, não mexe não. Ele falou que tá bom, mexe não. Não, mas é isso aí. Então vamos lá, vamos continuar. Quer falar alguma coisa sobre obesidade cerebral? Ó, Luan Martins entrou aí, ó. Saudade do Luan, velho. Então, o que seria a obesidade cerebral? A obesidade cerebral é quando você aprendeu tanta coisa, mas você tem tanta informação que acaba que você não usa muito. É como se fosse um processo, pensa em porcentagem. Se você aprendeu ali duas
você pegou 2 dicas, você vai provavelmente fazer as 2, ou fazer uma. Então você fez 50% ou 100%. Vamos pensar assim. Se eu te dei 10 dicas ali, 10 caminhos para você seguir, você vai falar assim, velho, você vai pegar 2, a porcentagem diminuiu, foi para 20%. Quanto maior o que você tem de informação, a tendência é que você faça uma porcentagem menor. Então, isso em várias coisas. Por exemplo, quando você vai aprender falar em outro idioma, a maioria dos professores recomendam que você aprenda uma palavra por dia daquela língua. E aí, imagina, você acabou o ano tendo 365 palavras novas no seu vocabulário. Então, tipo assim, e aí você tenta pegar tudo de uma vez. Você pega 10 palavras num dia, você vai decorar de verdade 2, 3, estourando. E mesmo assim, na hora que chegar em uma semana, já ficou com aquela obesidade cerebral. No acumulado dos dias, você pegou por dia 10 palavras novas e aí você já tá loucão, não lembra de mais nada. Ou só realmente 1, 2, 3 ali no máximo. Então, essa ideia de a gente sempre aprender não é ruim, mas se você não coloca em prática, se você não ensina alguém, você vai criar essa obesidade cerebral. E aí é punk, é muito punk. Olha que interessante. Quando você tem obesidade cerebral, na verdade, a obesidade cerebral é acúmulo de informação, né? Então, quando você tem acúmulo de informação, acontece 3 coisas, cara. A primeira é inércia. Você tende a ficar preguiçoso e não levar aquilo para ação. É tipo você ler um livro de 300 páginas e não aplicar nada que você aprendeu no livro, saca? Isso é normal, porque você lê 5 páginas do livro e aí tem um exercício, alguma coisa para você aplicar. Só que você olha para o livro e fala, pô, mas tem mais 295 páginas para eu ler. Depois eu faço esse exercício aqui, deixa eu ler o resto. E aí você consome toda a informação do livro e não pratica os exercícios, não faz os exercícios. O que vai acontecer? Acúmulo de informação e pouca prática. Eu lembro, cara, que quando a gente começou a trabalhar nos métodos da escola, uma das coisas que eu tinha muito claro em mente era o seguinte: vamos tirar o máximo de acúmulo de informação e colocar o máximo de prática possível. O que a gente aprende mesmo é fazendo. Então pensa, 80% de prática, 20% de teoria. É isso. Esse é o método da Som Clube. 80-20. Então, a primeira coisa que acontece é a inércia. Você tende a não praticar. Por quê? Porque você vê que o livro é grande demais, você vai lendo e tende a não praticar. Uma segunda coisa que acontece quando você tem acúmulo de informação é egoísmo, velho. A ideia de você falar assim, não, esse conhecimento é só para mim. É só eu que vou ser o fodão. Isso é a maior besteira do mundo, velho. Isso é o maior vacilo do mundo. Porque, na verdade, você fica sendo fodão quando você consegue passar isso pros outros. Não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. E aí, é a segunda coisa que acontece. Então, inércia e egoísmo. E a terceira coisa é a insegurança. Quando você tem muita informação, você começa a pensar que você é incapaz de compartilhar. Assim, eu não consigo, saca? E tem um lance, tipo, de você pensar assim, as pessoas não precisam, eu acho que eu não tenho nada para contribuir, não. As pessoas já sabem disso, saca? A quantidade de informação te faz você entrar num círculo vicioso e você acaba pensando que todo mundo sabe daquilo. É tipo o lance que a gente conversou ontem sobre estar alienado. A quantidade de informação te aliena também. Então acontecem essas 3 coisas: inércia, egoísmo e insegurança.
E essas três coisas, o resultado disso é o quê? É o cara ficar frustrado. Que no fundo, a gente só vai conseguir se realizar quando a gente ajuda as pessoas, não tem jeito. Quando você investe em pessoas é que você se realiza. Então percebe, você tem o acúmulo de informação, ele te traz pelo menos três coisas negativas muito fortes, véio, que te trava. O Matias e a Paulinha entrou aí, ó. Paulinho Werneck, isso aí, Paulinho. Deixa eu acenar aqui pro Matias. O Igor também tá aí, ó. Então é isso, cara. Acúmulo de informação é isso. Quer comentar, David? Eu quero. Um dos acúmulos de informação e do egoísmo aí que o Felipe citou é você achar que esse conteúdo, por exemplo, tem que ser só para você. Então você clica nesse aviãozinho aí embaixo aí, ó, e manda para todo mundo. Ainda mais para quem você acha que merece, o cara que tá aí vivendo de música, que tá ralando com isso há muito tempo. É tanta informação valiosa às vezes de mentoria caríssima que a gente já pagou e de vivência mesmo, experiência própria. Então aqui são duas pessoas que são empresários na música e que têm propriedade no assunto para falar disso, que vive de música há tantos anos. Clica aí, ó, nesse aviãozinho aí embaixo, ó. Eu acho que tá aqui no meu dedo aqui. Pelo menos no Instagram aqui, né? Tem um aviãozinho. No YouTube eu não sei como é que é, não. Tem um aviãozinho aqui. Então você clica aí e envia para pelo menos 5 pessoas aí, ó. Não custa nada. E a gente está dando esse conteúdo aqui de graça. Então manda aí. Eu já mandei aqui para 10 pessoas. Então vamos lá. Recapitulando então, hein? Obesidade cerebral é acumular informação à toa. Não tem necessidade de você ler 1000 livros na sua vida. Se você ler 2 e aplicar tudo deles, já tá bom. Mas, Vale muito mais, porque a aplicação é que vale. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Você já reparou que quando você compara, por exemplo, os maiores especialistas, eles estão dentro das bibliotecas aí, sabe tudo dos livros e tal. Aí você vai olhar, o cara não tem prática nenhuma. Por exemplo, aquele cara que é especialista em negócios, que lê livros e tal, e o cara tem doutor em administração, e ele nunca abriu uma empresa. Aí você tem lá o Silvio Santos, que nunca estudou administração e é um fodão nisso. Então o que conta sempre vai ser a prática, velho. Não tem jeito. Eu ouvi uma frase muito forte, mas muito forte mesmo. Essa frase é uma das frases que eu levo para mim. Essa frase, ela diz assim, ó, no mundo, você é pago pelo que você faz e não pelo que você sabe. Se liga. Tem gente que tem 5 faculdades, mas não fez a prática de nenhuma, não... Só a teoria tá aqui, pra caramba. O cara tem muita informação na cabeça. E aí, na hora da prática mesmo, ele não exercitou a prática, ele não... E aí, é a hora que não rola. E aí, vem o seu Zé ali da esquina e faz o trampo. Ele tá acostumado com a prática. Vai, faz em 3 dias. Faz. Não pela informação acumulada, mas pelo pouquinho que você faz. Você já é pago, você é reconhecido, você é retribuído, honrado e etc. Então, ó, obesidade cerebral é igual a acúmulo de informações. Quanto mais informação que você acumula, pior. Porque, na verdade, você está ficando alienado com esse tanto de coisa. E o que vale sempre vai ser a prática. O acúmulo de informação vai te trazer 3 coisas ruins. Inércia,
egoísmo e insegurança, que eu acho que é o pior de todos, é a insegurança. Velho. O cara sabe tanto que ele não consegue sair do lugar de medo, de insegurança. Aí o cara não faz, sacou? Agora, jogando pro lado do músico, David, olha só que interessante. Quando você tem 3 tipos de músico. Eu estou jogando pro lado do músico porque a gente vê esse acúmulo de informação muito nessa área musical. A gente tem 3 tipos de músicos. Os músicos que são... É um músico ruim mesmo, que não quer estudar, não quer fazer nada. O cara é ruim de serviço e pronto. Vamos chamar esse cara de tolo, né? É o músico tolo. É o cara que ele não dá valor à música como ele deveria e por causa disso ele patina mesmo. Esse cara não tem muito o que fazer, não. É meio que... É deixar ele pra lá pro cara se acordar, assim. Não tem nem como falar muito dele. Mas tem um outro cara que, pra mim, ele dá uma dor no coração, porque é aquele cara que é muito foda, aquele especialista, aquele músico fodão, e esse músico fodão frustrado. É aquele cara que é muito, muito bom, mas ele é mal pago, ele não é reconhecido. Enfim, esse cara é o músico especialista. E o que acontece com esse músico especialista? Acúmulo de informação, cara. O cara é um obeso cerebral. Estudou muito mais do que é necessário. E agora ele tem tanta coisa na cabeça dele que ele não sabe onde aplicar tudo aquilo. Sacou? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo músico absurdo, um cara muito bom. Ele tem um talento assim extraordinário, tem um ouvido absurdo. E o cara não consegue lidar com as pessoas. Véio. Ele não tem um mínimo de paciência, não sabe ensinar, não gosta de dar aula. Toca muito, mas tem dificuldade para ser convidado para tocar, porque não sabe lidar com as pessoas. Não... Percebe? Está sempre reclamando. Tá... Mas o cara é absurdamente bom. Então, o que é isso? Eu estou dando exemplo desse cara porque ele está próximo, ele é um cara próximo. Eu acho até que você conhece ele. Velho de guerra na música, mas tem dificuldade com as pessoas. O que é isso? Acúmulo de informação. Ele se especializou tanto na música, tanto em tocar, tanto em ir essa linha, e esqueceu das outras coisas, cara. Esqueceu de pensar no próximo, esqueceu de olhar, de estudar as pessoas, sabe? Então, é isso, acúmulo de informação. O cara tem muita coisa na cabeça. Esse é o músico especialista. Então, tem 3 tipos de músico. É o tolo, que a gente já comentou, é aquele cara que não quer nada com nada mesmo. Esse cara vai pastar o resto da vida, não tem o que fazer. Aquele cara especialista, que ele estudou tanto uma coisa que, tipo assim, ele esqueceu das outras áreas que ele precisa ver também. E tem aquele músico que é generalista. E é esse cara que se dá bem todas as vezes. Todo músico que você pega, que é generalista, você pode ver que ele é próspero, ele é bem sucedido, ele é um cara bom de serviço. E o que é o generalista? É aquele cara que sabe lidar com as pessoas tão bem quanto ele sabe tocar, por exemplo. Ele não esqueceu daquele lado tão importante. É aquele cara que sabe as escalas, sabe tocar muito bem a guitarra, mas também ele sabe lidar com as finanças. Percebe? Esse cara é o generalista. É aquele cara, por exemplo, às vezes ele não é tão bom nas finanças, que é o exemplo que eu dei, mas ele sabe fazer um network ou se conectar com as pessoas que podem ajudar ele com
com relação a essa área do dinheiro. Tem uma entrevista, cara, com o Aposan, uma entrevista que a gente fez lá no Som Clube. Eu entrevisto o Aposan, e o Aposan fala assim na entrevista: eu tenho um cartão. O Aposan conta na entrevista que ele tem um cartão de crédito e com um salário mensal, e que quem cuida da renda dele é a esposa. E ele explica o seguinte: olha, tem mês que eu ganho 50 mil e tem mês que eu ganho 300. Então, como a minha esposa é administradora, ela sabe lidar com isso, para eu não gastar tudo com bateria. E para mim tá tudo certo, porque aí eu posso ter um cartão para eu poder gastar com comida, com as coisas de viagem, com as coisas que eu preciso. E aí tem alguém que é a minha esposa para cuidar das minhas finanças. Olha que interessante, cara. Nós estamos falando de um músico próspero, absurdamente bom no que faz e que é generalista. Isso é Ele uma não informação, esqueceu das outras coisas. Isso aí é uma informação que foi passada em off, de músico para músico. Tipo assim, não foi nem no workshop. Eu lembro que a gente tava... Ou a gente estava almoçando, ou então a gente estava lá na sala da Som Clube. Foi um desses dois lugares. Aí ele foi e comentou. A gente troca experiência, etc. Aí foi e comentou. Não, mas essa parte eu não tenho certeza, mas eu acho que tem sim. Essa parte eu acho que ela tá no vídeo de entrevista. No vídeo de entrevista. Eu acho que essa parte a gente estava gravando. Eu acho que você estava na sala na hora, mas eu não tenho certeza, mas ela tá gravada. Se bobear, tá na entrevista que tá no YouTube. Ele contando isso, cara. Olha para você ver que interessante. Tipo assim, o que é um músico generalista? É um músico que está atento à especialidade dele, mas que não deixou de estudar as outras áreas e aprender, a ponto até de ensinar as outras pessoas. Você vê, o Aposan é um exemplo disso. Estou citando a entrevista dele, mas ele estava fazendo exatamente o que na escola? Ensinando. Ele estava fazendo uma masterclass. Estava dando um workshop lá no dia, né? Ele deu uma masterclass e um workshop, eu acho. Ou seja, ele estava ensinando aquilo que ele aprendeu. Ele estava passando para frente. Ele não estava sendo um cara egoísta. Percebe? A entrevista que ele deu contando, por exemplo, sobre as finanças dele, ele estava sendo o quê? Um cara que está passando conhecimento para frente. Ele estava falando assim: olha, a dificuldade que eu tenho com finanças, eu compenso ela com a minha esposa. Minha esposa me ajuda a olhar isso. Olha para você ver que interessante. Então, são 3 tipos de músico: o especialista, o generalista e o músico tolo, que não tem escapatória para ele. O tolo é aquele cara que não quer estudar e não quer nada com nada. Ele só zoa. Ele não dá valor para a música. É tipo isso. Deixa a vida me levar. E aquele generalista é aquele que dá certo. E aquele especialista é aquele cara que, dói meu coração de ver. Quando você vê um músico especialista e que ele tá se fechando, ele não passa as coisas dele para frente, dói o coração de ver, cara. É dolorido. Por quê? Porque o cara, ele tá travado. Ele tá dentro da insegurança dele lá e não tá saindo do lugar. Será que tem umas perguntas aí pra gente? Manda aí pra gente uma pergunta aí, ó. Agora, eu vou falar pra vocês. Se eu fosse vocês, eu anotaria o que tá sendo chave aí. Exemplo. A gente começou explicando que além de ter esses 3 tipos de músicos, isso aí você pode levar para qualquer profissão. Tá? A música é só um exemplo, é o meio que a gente vive.
Mas a gente explicou que tem, além desses 3 tipos aí, a ideia de você não acumular informação é você pôr em prática. E como que isso vai acontecer? Ensinando outras pessoas também. Se eu pudesse falar assim com vocês, faz alguma coisa aí agora. Vocês, assim que acabar a live, se conecta com algum músico que vocês conhecem e fala assim, não, velho, que legal, eu descobri que tem 3 tipos de músicos. E eu descobri que eu tô em X. E você, qual que você tá? Tipo, troca ideia, troca informação. Automaticamente isso vai ficar na sua cabeça, porque você repassou. Então, aprenda cada vez mais, fixando na sua cabeça, ensinando alguém. E aí vai rolar. Alguém falou assim, ó, tem o feiticeiro, o bruxo e o mago. Deixa eu ver. É o Carlos, é o Juninho, ué. O Carlos é o Juninho. Cadê? Deixa eu achar de volta aqui. O Carlos é o Juninho, filho do Estivai e do Manu. Ah, é, ó. O Estivai é o pai, o Manute é a mãe. É o filho dos dois. Tem o feiticeiro, o bruxo e o mago. Os 3 tipos de músico. Como é que a gente pode pensar nisso aí, né? O tolo é qual deles, hein? O tolo é o feiticeiro, né? Eu acho que é essa. O especialista é qual dos dois? Eu acho que deve ser o mago. E o generalista é o bruxo, então. É isso aí. Manda a pergunta aí, galera. E aí, Cá? E aí, Juninho? Eu ia te perguntar uma coisa, Juninho, mas eu acho melhor não. O Juninho é um dos caras que eu conheço. O Juninho é um dos caras que eu conheço que mais toca. Eu peço aí pra me dar aula, fé da mãe, não quer me dar aula, não. Já pedi várias vezes, me dá aula de guitarra, me dá aula de guitarra. E fica aí, velho. Juninho. É isso aí. Então é isso, galera. O tolo é o feiticeiro. Manda bronca, Então filho. é isso aí. Aquele cara que consome muita informação, mas não coloca em prática, ele está acumulando informação à toa. Ele vai perder ela e não vai passar para frente. E sabe uma coisa interessante? O gerar valor tem a ver com soltar informação, né? O cara deixa de gerar valor com medo de estar, sei lá, soltando informação demais. Sei lá, acho que é medo do fracasso também. Necessidade de aprovação. Isso é uns bloqueios cabulosos, hein? Nossa. Cara, necessidade de aprovação, o cara fica sempre na sombra de alguém, né? Sempre na sombra das outras pessoas. Ou seja, ele acaba se submetendo a coisas que ele tem aquela necessidade de se autoafirmar ali. Agora, olha só que interessante. Para desbloquear isso, para o cara não ter esse medo de agir, é só pensar numa parada, olha só. O que você prefere? Você prefere se comprometer com o erro ou se comprometer com o fracasso? Pensa aí, David. Você prefere se comprometer com o erro ou se comprometer com o fracasso? Só tem as duas opções. Você prefere se comprometer com o erro ou você prefere se comprometer com o fracasso? Tempo! Isso é uma pergunta pra mim? Vai lá, fala aí, David. Fala aí, galera. Eu? Erro ou fracasso? Você
opções. Deixa eles falar primeiro. Eu já sei com quem que eu me comprometo. Deixa eles falar primeiro. Com erro ou com fracasso, vocês preferem se comprometer? Vocês preferem se comprometer com o erro ou se comprometer com o fracasso? Só escrever erro ou então fracasso. Erro ou fracasso? E aí, erro ou fracasso? Escreve aí. Erro, fracasso. O Juninho falou que prefere se comprometer com erro. A galera tá pondo erro aí, ó. Erro, erro, erro. A Jona também mandou erro. Ah, o Vitor falou erro. Jota erro. Felipe, você saiu do YouTube, você sabe, né? Tá tudo certo. Aqui tá funcionando. Aí, ó, o Vitor mandou que com erro também, mano. Erro, todo mundo mandou erro. Erro. Quando a gente não age. Ô, Felipe, você tá travando pra mim pra caramba aqui. Tá travando aí, Felipe, pra caramba. Voltou? Não, você tá tipo TV dos anos 60. Só faltou ficar em preto e branco, tá tudo. E agora? Eu tô falando isso, eu nem sei se televisão existia nos anos 60, mas tá bom. Existia. Nem meu pai era nascido, mas tá bom. Ah, parece que deu. Deu agora? Agora rolou. Voltou? Voltou. Então vamos lá. E aí? A gente se compromete com o erro ou com o fracasso? Vamos pensar sobre isso. O que acontece? Quando a gente não age, quando a gente tem informação e não age, a gente está cometendo um erro. Agora, quando a gente tem a informação e a gente age, e essa ação resulta num fracasso, porque quando você está agindo, pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado, dê um fracasso. Pode ser que você fracassou. Agora, o que acontece? Quando você não age, não tem como você fracassar. Você não está agindo. Mas o não agir é um erro. Então, essa pergunta que a gente fez é uma pergunta dúbia, é uma pegadinha mesmo. E a tendência é a gente responder que a gente prefere se comprometer com o erro. Mas, na verdade, olha só, o erro é a gente não agir. Não ter ação é um erro. Agora, o fracasso ele acontece quando você age, quando tem a ação e por causa da ação não deu certo. E aí que está a sacada. Por quê? Porque o fracasso, você pode se comprometer com ele. O fracasso não é ruim. Porque a gente nunca perde. O que acontece? Quando você fracassa, na verdade, você acabou de aprender. Quando você fracassa, você aprende a forma como não se deve fazer. Agora, quando você erra de não fazer, o erro de não ir, é a inércia. Então, é melhor a gente se comprometer com o fracasso, mas
agir do que a gente não fazer nada e se comprometer com o erro de não fazer nada. Então, obviamente, né, a gente fez a pergunta, é uma pegadinha, claro. E a tendência é a gente responder, não se comprometer com o erro, que erro, uma palavra mais fácil para a gente assimilar é o fracasso. Ninguém quer fracassar. Mas o fracasso não é ruim quando você aprende. Então, o lance é o quê? Assim que você consegue uma informação, coloca ela na ação. Começa a agir em cima dela. Parece besteira você fazer isso, mas a gente está aqui nessa live. Se você pegar uma folha e depois da live você começar a anotar todas as vezes que você tentou fazer alguma coisa e fracassou, você vai perceber que todas essas vezes você aprendeu alguma coisa que foi extremamente útil. Extremamente útil. Isso pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que você tentou fazer e fracassou. Você vai perceber que você aprendeu alguma coisa. Agora, olha só. Coloca no papel todas as vezes que era para você ter feito alguma coisa e você não fez. Você vai ter um monte de arrependimento. Percebe como é muito mais dolorido? Não, o Vitor levantou pensando nisso. Então, isso aí está muito entrosado com um tipo de linha de raciocínio que eu comecei a criar. Foi o seguinte. Está baseado em quê? Eu respeito muito, comecei a admirar e respeitar muito as pessoas que têm um tipo de resultado. Esse resultado não quer dizer que seja bom, não. Pode ser ruim também. Então, quando a pessoa ela fracassou, quer dizer que ela fez alguma coisa. Ela tentou fazer. Eu vou te dar um exemplo aqui em Sarzedo. É um lugar que eu vi que eu vou... Nossa, eu nunca vi tanto músico aqui. Sério, igual aqui. Eu nunca vi. Aqui, se você chutar uma árvore, cai uma porrada de violonista, bater, cai tudo. E aí, eu falei assim com vários amigos meus já. Eu falei assim, cara, por que vocês não abrem uma loja de acessório musical? A galera reclama que tem que sair daqui para ir comprar coisa lá no centro de BH, em Betim, no Barreiro. E tipo assim, ninguém abriu nada aqui, uma coisa que tá precisando, e aqui tem músico demais e tal. E aí o que eu ouvi da maioria deles foi: mas será? E aí eu passo a desrespeitar a pessoa, não no sentido não no sentido literal da palavra, mas assim, eu passo a perder credibilidade com a pessoa. Como assim, David? Se ela tivesse tentado fazer alguma coisa, e elas ficam querendo, muitas das vezes elas mesmas comentaram em mim: nossa, e se eu abrisse isso aqui em Sarzedo? Eu falo: por que você não abriu ainda? Aí, tipo assim, vai que não dá. Mas tenta, cacete, isso. Você vai custa tentar? Se você tentar e fracassar, eu mesmo vou olhar, não só eu, todo mundo que é empresário vai olhar para você e vai falar assim: pô, quase que deu, hein, velho? Da próxima dá. É isso aí, você aprendeu. Alguma coisa errada você fez. Você escolheu um aluguel muito caro, você gastou mais do que devia, mas o errado mesmo é você virar e falar assim: eu só quero fazer, mas eu não tentei ainda não, porque eu tô com medo. Então, essa ideia minha de dar credibilidade para quem tentou, essa pessoa ela tem resultado. Ou seja, negativo ou positivo, ela tentou. É o fracasso. O fracasso ele existe porque alguém tentou. Foi lá e deu alguma coisa errada, mas a pessoa aprendeu com aquele erro. Entendeu? Ela já sabe o que fazer, o que não fazer da próxima e o que fazer. Agora, a pessoa que nem tentou, já errou só de não tentar. Agora, sabe o que é interessante? A grande magia da parada é o seguinte. O cara que ele foi lá e fracassou na parada, imagina só, o cara abriu uma loja aí em Sarzedo e ele fracassou. O que acontece? Aquele fracasso dele, por causa desse fracasso, ele vai poder ajudar outras pessoas a não fracassar naquilo. E aquele fracasso, ele é transformado no propósito do cara, e esse propósito desse
Esse cara pode fazer ele, tipo, ter um sucesso absurdo naquilo. Olha que viagem, velho. Percebe como o fracasso pode se tornar um sucesso? Aqui é para escrever.